E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Vamos orar, queridos. Oração específica, Pai, agora, porque já clamamos o perdão dos nossos pecados no culto pela manhã, e agora fizemos as nossas súplicas e rendemos graças ao Senhor. Mas nessa oração, Pai, pela suficiência da palavra do Senhor pregada aos nossos corações, poder, a eficácia da Tua palavra, Pai, em o nome de Jesus. A espada de 2 gumes afiadíssima, aquela que João viu na ilha de Patmos, que saía da boca de Cristo Jesus, que quando viu isso, João não suportou e caiu como morto, mas o Senhor o tomou pela mão. Ó Deus, em nome de Jesus, toma-nos pelo coração, Pai, para que ouçamos a Tua palavra, que nada roube, Pai, a nossa atenção nesse momento da Tua palavra. Que fale, Pai, aos nossos corações. Ou ensurdece, Deus, os ímpios, que o Senhor quer endurecer os corações. Se assim for da Tua vontade, Pai. Mas nas Tuas misericórdias nós suplicamos ao Senhor em nome de Jesus. Salva pecadores nessa noite. E edifica, Pai, a Tua igreja, edifica o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sei que Mateus capítulo 9 eu preguei no domingo passado, mas me permitam ainda fazer menção o versículo 9 do capítulo 9, porque esse texto está ligado ao texto que acabamos de ler, ou seja, 9 ao 13, ainda que os fatos estejam unidos, né, está no mesmo contexto ali, o chamado de um publicano, e agora Jesus com outros publicanos, e ainda ali com Mateus. Vejam, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Irmãos, quem é o publicano e quem são esses que agora Jesus está envolvido com eles? Eram pessoas de uma má reputação. Escribas e fariseus é a mesma coisa que ser colocado como os infiéis, os fanáticos, os legalistas, os fariseus, né? Mas os publicanos, traidores da pátria, eram duas figuras não quistas. Mas o publicano, veja, publicano e fariseu, mas o publicano ele era impedido, era pior do que o fariseu nesse sentido, porque ele era impedido de participar da sinagoga. Ele não poderia ter participação nenhuma na sinagoga. O publicano, ele não poderia ser chamado para testemunhar quanto a alguma questão judicial. A palavra dele não valia nada. Ele era considerado um antipatriota. Ele era considerado o inimigo do povo. E vocês sabem por quê, né? As taxas abusivas que eram cobradas nas alfândegas, inclusive dos países, né, das pessoas que vinham de fora, de 2 a 12,5%. Aí os judeus ainda tinham o dízimo, e ainda eles eram então ali arrancados, e eles sofriam com isso. Não é mera semelhança, né, dos nossos dias hoje. E o povo odiava, porque era dessa cobrança que ele tirava também o salário dele. Eram pessoas então marginalizadas, apesar de terem dinheiro, apesar de serem ricas. Mateus certamente ouviu, porque ele está na mesma cidade, ele morava na mesma cidade que é a base do ministério de Jesus, Cafarnaum. Ele então ouve
o chamado de Jesus e ele atende de imediato, diz o texto aqui no versículo 9. Certamente ele já tinha ouvido, né, alguma pregação de Jesus, ele tinha visto Jesus curar ou expulsar demônios. Agora o próprio Jesus aparece a ele e chama. Lucas, relatando essa mesma passagem, vai dizer que ele, deixando tudo, o seguiu. Engraçado que ele mesmo não relata isso. Ele é o único dos 4 que relata o seu chamado. Além dele não usar o nome mais nobre dele, que era Levi, ele também não coloca que ele deixou tudo. Ele não passa na cara, não diz, olha para aí o que eu deixei. Mas Lucas relata, ele deixou tudo. O que nos leva a uma reflexão profunda. O que é tudo para mim que me impede de responder esse chamado? Veja, irmãos, porque é que eu faço questão de voltar para o versículo 9. O que é tudo para vocês que desde o sermão passado, do domingo passado, você ainda não abandonou tal coisa que impede de responder o chamado de Jesus? O chamado dele aqui, segue-me, é para ser um discípulo, é para andar com ele, é para estar com ele o tempo todo, é para aprender dele, é para ouvir, é para obedecê-lo. O que é esse tudo? O que é muito para você? O que é que você superestima? Que até hoje você não abandonou, que aquilo que você foi exortado de que no domingo passado você ainda vai fazer planos e... Eu tenho medo disso, porque quando o texto diz que esse homem deixou tudo e imediatamente seguiu, já disse que foi criticado, né, por uns historiadores antigos, né, irresponsabilidade, é um trabalho dele, além que fosse bem visto, mas abandonou, nem conhecia Jesus direito, certamente um risco, porque Jesus chamou pescadores, se não desse certo, os pescadores voltavam a pescar e ele nunca mais iria recuperar esse tão desejado emprego. Então veja, Jesus te chamou, você tem absoluta certeza de que foi Cristo que o chamou para si. Aí nós vimos na doutrina do chamado interno do Espírito Santo e o chamado externo. Chamado externo, todo mundo escuta, o interno do Espírito Santo. Irmãos, obra do Espírito Santo. Queridos, observe que Jesus Cristo está falando ainda, veja, o tempo todo sobre sua autoridade. Desde o comecinho, do primeiro versículo, desde o começo do Evangelho, a sua linhagem real, ele é rei, ou seja, aquele que tem total, aquele que tem absoluta autoridade. É essa característica, o relato específico de Mateus, a autoridade de Cristo. E o que foi que nós vimos nesses poucos eventos aqui anteriores? Nós vimos que ele expulsa a doença. Ele manda a doença ir embora, deixar aquela pessoa, e imediatamente a doença vai embora e aquela pessoa é curada. Ele tem essa autoridade. E aí nós vimos que ele tem a autoridade para expulsar o demônio, e o demônio vai embora na mesma hora. Lembra da minha crítica das possíveis possessões e das possíveis curas hoje? A pessoa fica em nome de Jesus, e grita e fala com a imposição e não acontece nada. E é tão engraçado, né? Que todas as heresias, engraçado, não é tão trágico, que todas as heresias são tiradas da Bíblia, né? Se você cura, alguém detém o dom da cura hoje, alguém tem esse dom hoje, né? Mentiroso, mas alguém tem. Ele bota a mão sobre a pessoa, se a pessoa não for curada, aí ele tem versículo bíblico para dizer, foi porque ela não teve fé. Ou seja, é ele que tem o dom, mas se a pessoa não é curada, aí ele diz, é porque ela não teve fé. Aí se a pessoa o demônio não saiu, é porque essa caixa só sai com muito jejum e oração, eu não estou jejuando. Mas observem, ele tem autoridade para expulsar a doença e a doença vai embora. Ele tem autoridade para expulsar o demônio e o demônio vai embora. Ele tem autoridade sobre o vento e as ondas. E o vento emudece, se aquieta. Jesus, quando ele fica de pé no barco, o maior perigo ali, o barco balançando, ele fica de pé e é como se ele dissesse, se aquieta.
e aquele terral completo, e aquela bonança, e aquela calmaria, e aquele espelho d'água, e aquela piscina. Ou seja, autoridade sobre a enfermidade, autoridade sobre os demônios, os seres espirituais, autoridade sobre a natureza. Aí ele chega para você e diz: siga-me. Aí você diz: é porque eu ainda tenho algumas coisas. É porque agora mesmo não dá. Eu possuo muitas propriedades, por isso que eu volto triste. O texto nos mostra que, seja lá o que for que ele tinha de muito, seja lá o que for que ele superestimava, ele tinha de especial. Ele não levou em consideração. O apóstolo Paulo diz: eu considero tudo como refúgio, como perda, como escatom do grego, dejetos, como fezes, para ganhar Cristo. Para ganhar Cristo. Mateus deixou tudo para ganhar tudo. E aí então segue o texto dizendo: e sucedeu, versículo 10, estando ele em casa à mesa. É na casa de Mateus. É na casa de Mateus. Se a gente for ver Lucas e Marcos, nós vamos ver, é a casa de Mateus que ele está. Ele já tinha dito ao outro publicano que disse: eu vou te seguir. Ele já tinha dito: olha, a raposa tem os seus covis, as aves têm os seus ninhos, ou seja, tem residência fixa. O filho do homem não tem nem onde repousar a sua cabeça. Então, ele reclinado à mesa, era a maneira como se sentava na mesa, era no chão, inclinado com um cotovelo, para comer ali na mesa. Muitos publicanos e pecadores. Aquele tipo de gente era o tipo de gente enojada. Veja, irmãos, os judeus sabiam que também eram pecadores. Os judeus sabiam. Se perguntar: se você é pecador, sou pecador. O problema aqui é, para um judeu chamar alguém de pecador, era porque ele não acreditava na regeneração daquela pessoa. É porque ele acreditava que aquela pessoa é tão depravada, que ele não queria chegar nem perto daquela pessoa. Segregação era a solução. Eu preciso manter distância dessas pessoas, porque estar perto delas vai fazer com que eu me contamine. E então os fariseus, eles queriam buscar santidade de vida. E os fariseus, eles se garantiam na sua própria justiça. Era a justiça própria que eles se garantiam. Então eles se afastavam. E aí, veja, alguns publicanos e pecadores. Que ambiente terrível é esse? Tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Essa pergunta, irmãos, é esse que vocês têm como mestre de vocês, como líder de vocês? É esse que vocês dizem que prega com tanta autoridade, como foi o Sermão do Monte, né? Falando de novo sobre a autoridade. Ou seja, a autoridade ali, aquilo que é intrínseco dele, é dele. A autoridade é porque ele fala algo que é dele, não que aprendeu com alguém, não que deduziu. Nós vimos outros momentos em que Jesus também é censurado por estar na presença dessas pessoas. Mateus capítulo 11, versículo 16 e 17, se Deus permitir, nós vamos chegar lá. Mas também Lucas capítulo 7, versículo 31 ao 35. Homens da presente geração, é isso que Jesus fala. Jesus repreende essas pessoas porque rejeitaram João Batista. João Batista é muito rígido. Rejeitam agora Jesus Cristo porque ele é muito relaxado.
É nesse momento que ele é chamado de amigo de pecadores. Como um insulto, amigo de pecadores, um insulto. Como um glutão, como um bebedor de vinho. Amigo de publicanos e pecadores. Lucas ainda, capítulo 7, versículo 36 ao 50. Uma mulher pecadora unge Jesus com um perfume precioso e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, né, as suas lágrimas ali. Jesus é corrigido, ele é repreendido. Você deixa essa pecadora tocar em você? E aí ele se vira para Simão, então diz: olha, aqueles a quem muito é perdoado, muito é amado. Jesus então perdoa aquela mulher e diz assim para ela: vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Ainda Lucas 15, versículo 1 e 2, a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido. Os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus. Os fariseus ali, os escribas, murmuravam porque Jesus estava recebendo e comendo com eles. Essas 3 parábolas aí demonstram como é que Deus busca os perdidos. E como Deus fica feliz quando um pecador se arrepende. Lucas ainda capítulo 19, versículo do 1 ao 10. Os líderes judeus murmurando porque Jesus se hospedou com um pecador. Lembram, irmãos, de Zaqueu? Eles não se importavam se Zaqueu tinha se convertido, se ele tinha se arrependido, se ele tinha mudado. Não conseguem aceitar. E aí eis o grande problema. Esse é o grande problema do texto que nós estamos vendo. Eles não conseguem aceitar que Jesus veio para buscar e salvar os perdidos. Esse é o grande problema. É como eu me considero. Eu me considero uma pessoa que Jesus tinha assim que vir buscar e salvar. Mas aquela e essa pessoa, eu conceituo, eu defino, eu julgo no termo do julgar mesmo, de bater o martelo. Sim e não. São pessoas que eu não gosto, publicanos e pecadores. Eu não gosto dessas pessoas. Elas não merecem ser salvas. Elas não são dignas de ser salvas. O que é que eu estou fazendo automaticamente? Eu sou digno. Por mais que eu diga, não, eu também sou. Já viu essa mentira da gente? Não que eu esteja certo, mas... Não, eu também sou um pecador, mas aquela pessoa... Por que é que Jesus se inclinou naquela mesa? Por que é que Jesus, contextualizando então, por que é que ele senta naquela mesa para comer? Mateus está dando uma festa com o dinheiro que ele tinha, né? Certamente uma festa de despedida ali, de alegria, porque agora vai seguir o mestre, porque deixou tudo. Aí vem então publicanos e pecadores. E Jesus aceita a presença deles ali. Jesus os aceitou ali, demonstrando compaixão, demonstrando amor. Sabe, observe que diz o texto, veja, eles se aproximaram. Versículo 10 diz: muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Eles que se aproximaram. Espera aí. Esse Jesus, ele chamou Mateus, ele chamou um publicano. Certeza isso. Certeza que Mateus foi salvo. Certeza que Jesus aceitou um publicano. Então, os publicanos e os pecadores ali cheios de interesse.
com aquele que nos aceita. Irmãos, Jesus, ele curou o leproso tocando nele. Isso não é dito da sogra de Pedro que nós vimos, que ele precisou curar. Tantas outras curas que ele dizia, pode ir para casa, que ele vive. A enfermidade já foi embora. Tocar num leproso. Leproso era alguém que tinha sido colocado, que tinha sido excluído para fora do arraial. O Antigo Testamento vai nos dar exemplo dos leprosos. Veja como alguém que tinha que ser expulso. Lembra de 1 Coríntios, quando Paulo vai dizer daquele obstinado, daquele rebelde que não queria abandonar, estava ficando com a mulher do pai. Expulsai o iníquo do meio de vós. Paulo está pegando uma linguagem veterotestamentária. Paulo está pegando o Antigo Testamento. Expulsai para fora do arraial. Ele precisa ir para longe de vocês. Ele precisa se afastar. Veja, esse pecado não pode ser permitido no meio de vocês. E naquela época, se um leproso por acaso fosse curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. Era o sacerdote que ia dizer se ele estava curado ou não, para poder ele voltar a estar no meio do povo de Deus. Jesus, ele se aproxima do leproso e ele toca no leproso. Não podia nem chegar perto. E ele tem contato então físico com o leproso. Irmãos, imagine uma pessoa marginalizada, uma pessoa esquecida, uma pessoa enojada, ele ser tocado por alguém. Jesus Cristo então toca naquele homem. Tamanha a sua compaixão. Ele poderia ter curado de longe mesmo, mas ele é o médico. O médico é aquele que cura sem ser contaminado. Ele tem que ter esse cuidado. Então eu me reporto aqui. Veja, irmãos, Jesus Cristo, eu volto aqui para o texto. Jesus Cristo, ele está com eles, mas não está compactuando com as obras das trevas. Eu nunca vi um texto tão usado para maconheiro nos nossos dias é esse, para maconheiro gospel. Eu nunca vi um texto tão usado a esse daqui. Porque a igreja evangélica está cheia de maconheiro. E é maconheiro dentro da igreja, porque a igreja está dando o que eles gostam, né? As músicas, os pisca-piscas e... Aí, esse texto, Jesus, o meu Jesus, ele andava com as prostitutas, ele andava com os bêbados, com os cachaceiros, ele andava com... Tudo isso para dizer, eu posso ir para o Maikai, eu posso ir para aquele show, eu posso estar no shopping, eu posso estar naqueles lugares, porque Jesus, ou então eu posso andar do lado daquele pervertido, eu posso andar do lado daquela cebosa, porque Jesus também andou com essas pessoas. Que aplicação diabólica, você usar a Bíblia e aplicar diabolicamente, por causa do seu desejo de comunhão com as trevas, de satisfazer os teus desejos malignos, do diabo, de Satanás, que é o vosso guia. De forma nenhuma Jesus estava aqui nessa festa, nesse jantar, nesse banquete, onde tinha ali uma música imunda. Tem uma música imunda naquele lugar, eu não fico. Academia, praça, escola, aonde tiver restaurante, eu me retiro. Eu não sou obrigado a estar ali. Eu sou um santo. Fui santificado. Na palavra santo, de sermos santificados, nós fomos arrancados, separados, amputados abruptamente, radicalmente do mundo das trevas. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O sangue purificador de Cristo, de uma vez por todas, nos lavou e nos limpou. Aí quer dizer que agora eu volto a me associar.
Esse texto não está dizendo isso. Agora, eu preciso estar numa sala de aula, eu preciso estar no trabalho, eu preciso em alguns lugares, é necessidade. Veja, e essas pessoas, não importa essas pessoas, veja, se eu me aproximar dessas pessoas, o meu desejo, veja, se não for para servi-lo no trabalho, para ajudá-lo numa boa ação, seja lá como for, veja, eu preciso ser Cristo ali, o tempo todo, cristão, evangélico, discípulo. Jesus estava ali para curar e não para ser contaminado. Será que você não percebe isso com clareza? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, dê umas folheadas aí. 1 Coríntios, capítulo 5. Sobre Jesus Cristo comer ali, aceitar a presença de publicanos e pecadores. Agora veja com quem é que ele não se associa, com quem Paulo aprendeu do Senhor a não se associar. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 ao 13, ele diz: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Certamente o apóstolo Paulo escreveu uma outra carta que foi extraviada, aprove ao Senhor, falando sobre isso, sobre a gente não se contaminar e não adoecer com o mundo. Aí ele diz: refiro-me, no versículo 10, com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, dizendo-se crente, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Não julgais vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. O texto que eu citei agora há pouco. É crente, tem esse comportamento. É crente, tem esse linguajar. Nem lanchar com essa pessoa, nem um cafezinho com essa pessoa. Mas rapaz, que besteira, é um cafezinho, é um lanche. Eu não fui para boate com ele, nada, foi só... Eu não me associo com essas pessoas agora, veja, com os idólatras desse mundo. Veja, essas pessoas eu tenho um propósito, me aproximar deles para falar de Cristo para eles. Veja, para entregar o antídoto. Ele, olha, dizer a ele com as palavras mais sábias possíveis e mais amorosas: você está enfermo, e a enfermidade é o pecado, é um vírus mortal. Veja, é eterna a sua morte, é tormento, é agonia. Já viu uma enfermidade em que você agoniza, que você é atormentado? É choro e ranger de dentes eternamente. Mas espera aí, eu tenho uma boa notícia, eu tenho uma grande notícia, eu tenho a melhor notícia do mundo, ou seja, o Evangelho, boas novas de salvação. Eu tenho o antídoto, eu tenho a cura, Cristo Jesus. Jesus então, ouvindo os fariseus, ele confronta os fariseus. Perguntinha capciosa: o mestre de vocês come com os publicanos e os fariseus? Jesus ouve isso. Observe o versículo 12 e o 13. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Ide, porém, e aprendei. Veja, ele falou numa linguagem didática mesmo, de ensino mesmo. Olha, voltem para o texto bíblico.
Ele tá voltando com uma pergunta batendo, sabe? Peraí, não são vocês os fariseus que deveriam estar atendendo? Não são vocês os santos, os crentes? Não são vocês que deveriam estar fazendo isso que eu estou fazendo agora? E não, como é que você vai pregar o evangelho? Como é que essas pessoas vão ser salvas se vocês estão com essa ideia de segregação, essa ideia de afastar, de enojar essas pessoas? Era para vocês estarem fazendo isso. Espera aí, vão para a Bíblia, que era a Bíblia que eles tinham. No Novo Testamento aqui, logicamente, ainda o Evangelho nem sendo escrito. Então ele cita Oséias capítulo 6, no versículo 6, ele cita o profeta Amós. Versículo 13 de Mateus diz: "Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois vim para chamar justos e sim pecadores ao arrependimento." Oséias capítulo 6, versículo 6, ele segue ainda falando sobre o conhecimento ainda. Fala sobre o conhecimento de Deus, muito mais do que holocaustos. Mas veja, Jesus pega essa parte aqui e diz, volta para o texto e vê o que ele quer dizer e se reveste dele e aplica ele na tua vida. Porque Jesus Cristo, ele está numa missão de misericórdia. Jesus Cristo, ele não veio trazer juízo ao mundo. É outro texto, né, que as pessoas usam. Eu não vim julgar o mundo. Nem Jesus veio julgar o mundo. Por que você veio me julgar? Quem é você para me julgar? Jesus não veio julgar o mundo, Jesus veio salvar o mundo, porque o mundo já está julgado. O mundo já está condenado. Você, se não tem Cristo como único, como o suficiente Salvador de sua vida, e o Senhor, aquele que dá ordem e você obedece, aquele que chama, venha e você vai. Veja, você está condenado para sempre. Aonde é que você se garante? Que confiança é essa que você tem? Que confiança é essa que você não entra em desespero agora e diz, eu quero, Senhor, eu sou esse doente, Senhor, eu estou indo até o Senhor, ou eu quero ser curado? Que garantia é essa? Deus de justiça vai trazer justiça a esse mundo ao seu tempo, mas é um Deus misericordioso. É como se ele dissesse ali para aqueles fariseus, vocês estão pensando que vocês satisfazem a Deus indo para a sinagoga regularmente, dando o dízimo do coentro, do endro, da hortelã, como nós vimos hoje, né? Eu vou citar daqui a pouco, na escola dominical. Vocês esquecem do principal, misericórdia, verdade, justiça. Eu vim chamar os doentes, os pecadores para o arrependimento. Eu não vim chamar os justos. Sabe a diferença aqui das pessoas, irmãos? O reconhecimento de que eu sou enfermo, de que eu não sou uma pessoa sã, de que eu não posso por mim mesmo me curar. Eu preciso de um remédio, eu preciso de um médico, eu preciso de salvação. O pecador, aqueles pecadores e os publicanos se aproximaram de Jesus. Aqueles outros textos que eu citei, aquela mulher, enfim, os outros textos, eles se aproximavam de Jesus. O reconhecimento da sua alma, eu preciso. Jesus Cristo, ele quis dizer com outras palavras, eu não estou aqui no meio dos pecadores porque eu gosto desse ambiente, que eu gosto de estar aqui ouvindo as conversações, essas músicas, essas coisas, porque eu admiro a maneira deles de viver. Porque existe isso, né? A crentaiada hoje
Ela admira muito o mundo aí fora. As mulheres olham aquelas roupas sensuais, eu quero usar também. Olha aquele tipo de coisa, o homem vê aquela sensualidade, o homem quer ser sensual igual aqueles homens, e eles querem ter o que eles têm. Jesus Cristo não estava interessado em ser com eles, admirar eles. Comer era uma intimidade muito profunda, era uma relação muito profunda naquele momento ali. Naquela época e até hoje, fazer uma refeição. Mas Jesus se reunir com pessoas de baixa reputação. É porque ele foi para ali com um propósito. E ele deixa claro: eu fui para o meio deles como médico. Um médico que não se contamina com as doenças dos seus pacientes. Mas para poder diagnosticar, para poder curar, para poder tratá-los, eu preciso chegar bem pertinho deles. Abra sua boca, diga: aonde é que dói? Me mostre a lesão. Um médico atender um paciente de outra sala, fala aí alguma coisa. Eu preciso estar perto deles, eu preciso estar com eles. Mas para aqueles homens, Jesus não tinha necessidade de se aproximar deles. O problema aqui, irmãos, de Oséias capítulo 6, está ligado à ideia do templo de Jerusalém, a ideia de adoração. O povo subia para adorar a Deus e descia para viver vida perversa. Veja, subia para o culto e quando descia vivia vidas ímpias. A mesma mão que sacrificava um animal era a mesma mão que ao sair dali derramava sangue inocente. Então ele tinha o sangue do cordeiro em suas mãos e daqui a pouco tinha um sangue inocente em suas mãos. Os sacrifícios era como um ritualismo morto, era abominável a Deus, sem sentido, vazio. Vejam, irmãos, capítulo 8 de Oséias, vai demonstrar um pouco do que é que eles estavam vivendo. Capítulo 8, versículo 13 ao 14. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem. Olha o motivo por que faziam sacrifício. Porque gostam da carne e comem. Eu gosto do culto por quê? Por que é que eu gosto de ir para o culto? Porque me faz dançar, me faz balançar, porque é gostoso, porque me emociona. E porque a palavra que eu vou ouvir é: você pode, você é, e as coisas vão melhorar. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem. Mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. 14 diz: porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que os consumirá, que consumirá os seus palácios. A mesmíssima coisa, veja, o mesmo contexto do povo que subia para adorar e descia para viver vida ímpia. Parece com os dias de hoje, irmãos. Parece com os dias de hoje. As igrejas que estão abarrotadas agora, no domingo, de pessoas dançando, estavam ontem no Maicai, estavam ontem dentro do motel. E agora estão cantando e dançando. Vejam, no mesmo contexto, Amós, capítulo 5, versículo 21 ao 24,
Miqueias capítulo 6, versículo 8, Isaías capítulo 1, versículo 11 ao versículo 15. Vejam Amós capítulo 5, versículo 21 ao 24. Aborreço, odeio, desprezo as vossas festas, e com as suas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Deixa eu repetir, irmãos. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados, ainda que me tragam os cevados, os gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo com as águas, flua o juízo, a verdade como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. É isso que o Senhor deseja, é disso que o Senhor se agrada, da verdade, da justiça. Veja, eu aborreço quando vocês fazem festas, quando vocês se reúnem solenemente para adorar. Veja, a música de vocês. Parem, acabem de tocar e de cantar, porque eu não vou ouvir. Afastem de mim. Ainda, irmãos, Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A Isaías capítulo 1, do versículo 11 ao 15. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Equivalente aos nossos cultos hoje, diz o Senhor. Eu estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Na porta do templo ali os átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma odeia, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, eu estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendei as mãos, pelo que quando vocês estendem as mãos, escondo de vós os olhos, Deus vira a cara para vocês. Vejam, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Jesus acrescenta as palavras de Oséias a isso. Ele diz: porque eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Ele pode fazer isso, né? Acrescentar a palavra de Deus à palavra dele. Abra Mateus mais à frente, irmãos. Mateus capítulo 23. Do versículo 23 ao 26.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. O camelo é aquelas cordas gigantes de navio. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro são cheios de rapina e intemperança, de carniça. O versículo 26 diz: fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. E aí ele segue dizendo: usais, e quanta maldição, irmãos. Palavras que causam temor a todo crente, a todo homem sábio, a toda mulher sábia. Mas, irmãos, quantas palavras, veja, muito antes de Mateus, nós ouvimos no Antigo e no Novo Testamento, dele dizendo: venham vocês, vamos acabar com esse problema agora, pode lançar o medo agora. Esse receio de estar adorando a Deus, ele não está recebendo. De você estar provocando a sua ira quando você diz: ah, meu Deus, como eu gostaria, eu vou orar, eu vou cantar a Deus, eu vou para o culto, eu vou dar o dízimo. Veja, irmãos, veja que Deus gracioso. Isaías capítulo 1, versículo 18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha o que Deus está dizendo: venham, não importa os vossos pecados, veja, eu vou limpar vocês dele, vou tornar branco. Toda a imundícia, toda a sujeira, eu vou arrancar fora, eu vou lavá-lo. Ainda Isaías capítulo 1, versículo 45, olha o que Deus diz: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Versículo 55, olha que coisa incrível: ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Veja, irmãos, que convite. Veja que convite. Jeremias 35, versículo 15: começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-lo. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem obedecestes a mim. A oportunidade, o chamado de Deus agora. Ezequiel 18, 23: acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Aí no versículo 33 diz-lhe: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, pela pregação da palavra. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo
Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Queridos, aquele que tem autoridade para comandar a natureza, aquele que tem autoridade sobre os espíritos, aquele que tem autoridade sobre as enfermidades, aquele que tem autoridade na sua pregação, na sua palavra, aquele que chama o mais miserável dos pecadores, aquele que chama aquele que tem uma reputação manchada, aquele que não é aceito. Ele chama você nessa noite: venha e siga-me. Quem sou eu para dizer que você não é digno? Porque eu também não sou, nunca fui e não serei, mas porque eu reconheço que eu sou um pobre, miserável e necessitado. Eu preciso do Senhor, eu preciso de Jesus, da cura. Queridos irmãos, que a gente possa se compadecer daquelas pessoas dos quais até ontem eu dizia: rapaz, não vou perder tempo com aquela pessoa, eu não vou investir naquele irmão que está caminhando a passos lentos, naquele que está magoado, naquele que está ferido. Insista, ore por ele, fale de Cristo para ele, coloque a sua condição anterior e a novidade de vida agora, a sua vida, a sua cura, o milagre que Deus fez na sua vida, de lhe dar vida quando você estava morto, para que assim como você foi a Cristo, está unido a Ele de agora para a eternidade, assim também estejam aqueles que não acreditavam que poderiam ser aceitos. Misericórdia o Senhor quer. O Senhor quer misericórdia. Derrame misericórdia sobre a vida das pessoas. Trate com misericórdia, porque é assim que o Senhor te tratou e te trata de agora para sempre. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.